Existe uma pergunta que aprendi a fazer no consultório e que raramente aparece nos protocolos médicos. Quando eu recebo um paciente com um novo diagnóstico, após escutar todas as suas queixas e antes de falar de conduta, de exame, de estadiamento, eu pergunto: como está a sua vida? Sua família, seu trabalho e assim por diante. Isso me fornece um pouco do seu ambiente psicoemocional. Não é uma pergunta de médico curioso, é uma pergunta que me ajudará bastante na conduta daquele caso. Porque em todos esses anos de medicina, aprendi que o corpo não adoece de repente, ele avisa por muito tempo antes. Inicialmente, ele nos alerta em voz baixa, depois em voz alta e por fim no único idioma que a gente não consegue ignorar: a doença. Gabor Maté, médico canadense, passou décadas estudando exatamente isso. E o título de um dos livros que ele escreveu de maior sucesso já é uma sentença: quando o corpo diz não. O corpo diz não quando a pessoa não consegue dizer. Hoje vamos entender por que isso. Vou lhe contar sobre uma paciente que eu acompanhei e que representa muito bem esse fato. 52 anos, professora, casada, 2 filhos já adultos, chegou com um nódulo na mama que precisava de uma investigação. Enquanto eu avaliava os exames, ela foi logo falando. Falou da mãe com Alzheimer, que ela cuidava sozinha. Do marido que ajudava, mas não entendia. Na escola onde trabalhava com alunos difíceis e uma gestão que não a apoiava. Falou tudo isso em um tom de normalidade, quase de orgulho, como quem carrega um peso demais e aprendeu a andar como se fosse leve. Quando perguntei quando foi a última vez que ela havia feito algo só para ela ficou em silêncio. Depois de alguns segundos disse: não me lembro, doutor. Gabor Maté descreve esse perfil com precisão clínica. Não é fraqueza, é um padrão aprendido muito cedo. O amor e a aprovação vem quando você se anula, quando você não perturba, quando você cuida de todo mundo e não pede nada em troca. O problema é que o sistema nervoso não tem memória curta, ele simplesmente acumula. Ele identificou 3 mecanismos centrais que ligam o mundo emocional ao adoecimento físico. Os 3 estiveram presentes na história dessa minha paciente. E você provavelmente vai reconhecer pelo menos um deles na sua vida. O estresse invisível é a exaustão que virou norma, o cansaço que você para de perceber porque já dura tanto tempo que você achou que isso era o seu estado natural. Só que o sistema imunológico não se acostuma. Ele lê aquilo como uma ameaça permanente. E a ameaça permanente tem um custo biológico muito forte. O segundo é a emoção sufocada. A raiva não expressa. A raiva que explode e passa. A raiva que nunca é dita, que fica guardado porque dizer seria criar conflito, seria desapontar alguém, seria ser difícil. Essa raiva não some, ela simplesmente migra. Muitas pesquisas já conectam essa supressão a processos inflamatórios, a doenças autoimunes e alterações hormonais que já conhecemos muito bem. Terceiro, o abandono de si. Priorizar as expectativas dos outros de forma sistemática e crônica até o ponto em que a pessoa não sabe mais o que ela mesma quer ou precisa. Isso não é uma escolha consciente, mas uma estratégia da sobrevivência aprendida desde a infância. E a estratégia de sobrevivência não tem prazo de validade. Ela continua rodando até alguém as interromper. O organismo não chega ao adoecimento sério sem antes dar aviso. O problema é que a maioria das pessoas está treinada para silenciar esse aviso com mais esforço, mais cafeína, mais cumprimento de obrigações. Maté documenta esses sinais mais frequentes. Fadiga crônica, que não melhora com o sono. Você dorme e acorda já cansado. Esse é um dos sinais mais ignorados porque foi normalizado. Você acha que isso é normal. Segundo, são problemas digestivos recorrentes, sem aquela causa orgânica clara. O intestino é chamado o segundo cérebro, não é à toa. Ele representa e responde diretamente ao estado emocional do indivíduo. Queda da imunidade, gripes, infecções que voltam com a frequência acima do habitual. O sistema imunológico sobrecarregado pelo estresse crônico perde eficiência. Dores físicas e tensão muscular sem justificativa ortopédica, cervical, lombar, o ombro,
O corpo guarda o que esta mente não processa. Irritabilidade constante ou apatia prolongada. Quando a pessoa que era paciente começa a perder a paciência com tudo. Ou quando a que era animada para de se importar com as coisas. Ambas são sinais de esgotamento profundo do sistema nervoso. Esses sinais não são reclamações, são dados. São o corpo tentando se comunicar antes de precisar falar mais alto. Maté não escreve um livro de autoajuda. Ele escreve um livro de responsabilidade. E a responsabilidade começa quando 4 movimentos concretos. Identifique seus limites. Você não tem capacidade infinita, ninguém tem. Reconhecer o limite não é fraqueza, é o primeiro ato de honestidade com o próprio sistema biológico. Pergunta a si mesmo, com que frequência estou funcionando nesse ritmo ou me consumindo nele? Pratico não. Esse é outro dado importante. Dizer não para os outros é muitas vezes dizer sim para a saúde própria, para a sua própria saúde. A incapacidade de recusar pedidos tem raiz em medo antigo de rejeição. Isso pode ser trabalhado, mas comece com um não pequeno, para uma coisa pequena. Hoje, valide as suas emoções. Permitir sentir raiva, tristeza e frustração não é fraqueza emocional. É higiene do sistema nervoso. É emoção que não encontra saída encontra o corpo. Isso não é metáfora, é o que ele documenta caso a caso. Respeite o descanso. O descanso não é recompensa para quem terminou tudo. É uma necessidade biológica da mesma categoria do sono e da alimentação. Uma pessoa que só descansa quando esgota é uma pessoa que aprendeu a ouvir o próprio corpo apenas quando ele grita. A paciente que te apresentei no início, passei a acompanhar não só com exames periódicos, mas passamos a conversar sobre esses padrões de vida, a necessidade de uma psicoterapia, um maior cuidado com si mesma e que nem sempre fazemos o que gostaríamos, mas o que podemos fazer pelos outros e por nós mesmos. Ela começou terapia, organizou algumas responsabilidades com a família. Não foi rápido, mas foi real. A obra de Gabor Maté é uma referência mundial sobre a conexão entre corpo e mente. Não porque ele inventou algo novo, mas porque ele teve a coragem de nomear o que muitos médicos observam no consultório e não sabem como colocar no prontuário. Com a vivência de muitos anos na medicina, posso afirmar: os exames dizem muito, mas a história de vida dos pacientes diz muito mais do que somente os exames. Ainda não consegue detectar. Integrar essas duas fontes de informação é o que diferencia tratar uma doença de tratar uma pessoa. O convite que fica é este: observe seu corpo essa semana com a mesma atenção que você daria a um instrumento de precisão, como por exemplo um aparelho de pressão. Que sinais ele está lhe dando? Que não ele está tentando dizer no lugar de você? Nos comentários, conta para mim. Qual desses sinais você reconheceu na sua própria vida? Quero ler. No próximo vídeo falaremos sobre propósito, porque uma das perguntas que faço às minhas pacientes que nenhum exame consegue responder. Continue conosco e até a próxima.